Tem o Rabi, o Calilzinho, a própria Silvinha está vindo agora para o curso. Tantos que estão fazendo especializações com o intuito de auxiliar na mediunidade, no atendimento direto, né, de todos os formatos, a Silvana e tantos outros, né. Tem histórias lindas, né, com relação a isso. Eu vou contar duas do Chico. Uma, Bezerra está lá, Chico mediunizado, e ele faz a receita para uma senhorinha que estava adoecida, que vinha com um problema físico, e ele entrega aquela receitinha homeopática, com todo o amor, que era o Chico, era só amor, né? E ela recebe aquela receita e olha para o Chico e fala: Chico, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E o Chico se apieda dela, que ele era pura piedade, e diz: eu também não, minha irmã. E ele diz aquilo com o coração cortado, né? E espiritualmente ele olha para o Bezerra, né? E o Bezerra diz para ele, falar para ela: picar a receita em pedacinhos e todo dia tomar um pedacinho daquele papel do receituário com água, porque ali já estaria embutido o remédio. É linda, né? Tem infinitas histórias do Chico nesse sentido e de tantas outras pessoas assim, né? Outra comprovação da mediunidade já nas cartas do Chico. Só relembrando, como contou o próprio Dutra, o nosso irmão Haroldo, e outros também contaram essa história, né? Essa história do receituário. Os papéis e os lápis para o receituário eram doação. O Chico não tinha dinheiro, não tinha condição de comprar nem os papéis e os lápis. A condição do Chico era muito... Trabalhava para sustentar uma família. Na época eu vou contar a situação já. Mas depois teve um período das cartas que o Chico escrevia. Eu vou chegar nesse período, mas quero contar a história antes, só para relembrarmos a importância que foi para a expansão do espiritualismo, do espiritismo, a função do Chico. O Chico psicografava até altas horas na madrugada, naquele período das cartas para as mães, né? E era um chororô, e vinham cartas em hebraico, e em outras línguas também, né? Línguas que o Chico não sabia, não teve aula, não teve contato nesta existência, mas tinha matriz porque já vivenciou em outras, né? Uma das cartas veio, a maior parte em hebraico, dizia para uma família de judeus que tinham perdido o filho, dizia muitas coisas, né? Mas dizia uma parte em especial para o pai, em hebraico, dizia: pai, toda noite, quando você sai para ir dormir em cima do meu túmulo no cemitério, olha, só ele, o pai e a mãe sabiam disso. Você vai sozinho, porque eu fico em casa com a mamãe. Não tem jeito de contar e não emocionar, né? As coisas do Chico e de outros tantos, né? Uma outra passagem, que é essa que eu ia contar antes, é de uma carta que ele escreveu, já a última das cartas, né? E ele muito cansado. E as mães recebiam e choravam, os pais choravam e tal. Mas nessa carta a mãe espera as pessoas saírem e vai até o Chico e diz: Chico, tem alguma coisa errada, porque esses nomes não são da minha família. Eu não reconheço algumas histórias que estão nessa carta. E o Chico pega a carta, lê, e claro, conectado como já estava, né? Na hora ele pede perdão e diz para ela: minha irmã, a culpa é toda minha, e eu estava muito cansado, senta um pouquinho. Aí ela senta e ele começa a revisar a carta, risca, e aí ele chama ela e diz: minha irmã, seu filho foi trazido de volta. E ele corrigiu a carta, vê se está certo. E aí a mulher cai em lágrimas, né? Porque ali estavam as histórias que só o filho sabia, particularidades dele com a mãe e muitas outras coisas, contando como ele estava bem. Bom, esse era o Chico, né? Mas o próprio Chico,
não existe exemplo melhor de espiritualidade de vida, espírito e matéria, sofreu alguns reveses aqui. Um deles foi um grande processo que foi movido pela família de Humberto de Campos. Acho que a maioria de vocês conhece essa história, né? Onde a família pede duas coisas para o juiz. Se é verdade, se aqueles livros, principalmente na época que tinha lançado Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que tinha vendido muito, e todo esse dinheiro, Chico nunca soube que era um centavo desse dinheiro, ia para a FEB, e essa federação distribuía na caridade, e também tinha montado as gráficas para impressão dos livros e etc. Né? Então era usado para disseminação do Espiritismo. Então ela pedia o seguinte, ou a família pedia: se é realmente o Humberto, nós queremos direito autoral, então o dinheiro é nosso. Se não é, nós queremos prisão, porque esse cara é charlatão. Então olha que sinuca de bico o Chico se viu. A resposta, o final é lindo. Ele psicografa duas cartas com os olhos assim fechados, cabeça para trás. As cartas vêm invertidas para se olhar no espelho, uma em francês, a outra eu não me lembro agora a segunda língua, mas assim, o final. Mas o Chico passa esse processo todo por devolução ao erário, por um problema passado, senão não teria que passar, né? Não haveria justificativa para o Chico passar por isso, né? Por ele passar por isso. A doutrina é uma coisa, pode ser atacada, mas a situação dele ali, então tudo tem uma explicação, né? O divino não erra, não falha em nenhum aspecto, a divina providência não falha, né? Então, o Chico, olha a situação do Chico. Faleceu o irmão, a cunhada enlouquece e ele cuida do sobrinho. Então a cunhada vai internada e ele cuida do sobrinho que tinha uma deficiência mental, que ele contava para os amigos até o motivo do passado desse sobrinho e tal, né? E além disso tudo, o pai também já velhinho cai de cama, já mais de idade cai de cama. E os livros estavam estourando, né? Sucesso os livros, né? E o pai chama o Chico e diz: meu filho, esse livro está vendendo, né? Que era o Brasil, do Humberto de Campos. E o Chico fala: tá sim, meu pai, está um sucesso assim, muito grande, está ajudando muitas pessoas na obra, né? E o pai pega e fala: pois é, meu filho, está gerando muito dinheiro, né? Chico: sim, meu pai, tá gerando um dinheiro muito grande que tem ajudado as famílias carentes. Então, meu filho, e esses espíritos aí, será que eles não perceberam que nós também somos carentes? que é alguém mais carente que nós aqui? E o Chico, o pai queria que o Chico usasse um pouco para atenuar a situação financeira deles, né? Mas o Chico disse: pai, não posso, porque se um dia eu usar um pouco desse dinheiro, a espiritualidade para de me usar como instrumento para esse meio, e isso não pode acontecer, né? A minha missão é essa, né? Aí o pai olha e fala assim: meu filho, você quer saber? Esses espíritos teus são meio fracos, estão por fora, sabe nada não. Pode ficar tranquilo, que eu vou desencarnar. E assim que eu for para o além, o pai dele era bilheteiro. Vocês lembram do bilheteiro, o vendedor de bilhete? Assim que eu for para o além, você pode comprar o bilhete. Quando a não era Mega Sena, né? Quando a loteria tiver acumulado, você pode comprar, porque eu vou mexer os pauzinhos lá para você ganhar. Então, essas histórias do Chico também tem a parte engraçada. E diz quem conhecia ele que toda vez que acumulava, ele ia lá comprar. Mas eu penso que não é porque ele estava preocupado em ganhar, não, mas preocupado em honrar o pedido do pai, né? Creio eu, né? Chico respondeu para o pai: pai, essa obra não é minha. Lindo, né? A gente lembrar sempre, quando estamos atuando bem, e aqui eu vejo a grande maioria é trabalhador do bem, que essa obra não é minha. Essa obra não é minha, serve para todos nós. Essa obra é do Cristo, né?
Depois desse período veio o período intelectual, e esse é imperecível, né? Por que imperecível? Porque o período intelectual de todos os avatares deixou para a gente um legado, desde Hermes Trismegistus, né? A gente, às vezes por intuição, estou esticando a perna aqui um pouquinho, às vezes por intuição, ou num outro formato, seguimos as leis herméticas, né? Bom, o intelectual também tem os seus baluartes desencarnados, e alguns na matéria, como o grande Divaldo, que está aí, o Bacelli, né? E tantos outros, o próprio Haroldo, que são autores de obras, algumas psicografadas, outras de próprio punho, com a intuição sempre, né? Que são fantásticas e vêm nos iluminando, né? Mas nós temos um vasto conteúdo intelectual. Talvez se o Cristo decretasse uma quarentena aí de 3.000 anos, sem que viesse nada mais de material, nós não daríamos conta de estudar o que tem nesses 3.000 anos. Tem muita coisa aí. Não estou falando dos Vedas de 20.000 anos atrás, não, que possivelmente é uma compilação que não são, depois dessas revelações no aspecto intelectual, que não são nem tão, como disse o próprio André Luiz, se ele narrasse para a gente tudo que ele vê, né, raramente acreditaríamos, né? Então tem muito ainda para descobrirmos, para conhecermos, né? Chico vai para o programa Pinga Fogo, as cartas das mães, né? que eu já narrei, e desde sempre vem as contraditas, os céticos, os pseudo-estudiosos, né? Os acadêmicos, tirando raras exceções, infelizmente, os acadêmicos inúteis, aqueles que não nos trazem informações realmente relevantes para a nossa alegria de viver, para a nossa plenitude, para a expansão de consciência, para a melhora planetária. Claro que existem os úteis, claro que existe e é necessária a ciência séria, mas infelizmente os acadêmicos filosóficos criando doutrinas contra isso, criando doutrinas contra aquilo, e para isso o próprio Kardec deu uma resposta. Você cria uma doutrina contra a psicografia, cria uma doutrina contra a incorporação, cria uma doutrina contra a psicofonia, cria uma doutrina contra a clarividência, cria uma doutrina, eu quero ver criar uma doutrina contra ou a favor do conjunto. E a favor do conjunto existe só uma doutrina, que é a doutrina espírita, que é nada mais, nada menos do que o Cristo falou nos Evangelhos, né? Vou ao Pai e vos enviarei o Consolador, e este não será morto por homens, pois não será homem, né? E nos envia essa rica doutrina, que nós estamos esmiuçando devagarzinho, estudando, aprendendo. Então, voltando lá atrás, né? Lá naquele pedacinho onde eu disse que que um mestre só respondia para a pessoa, a resposta era o tamanho da pergunta. Que se a perguntinha era pequenininha, a resposta era pequenininha. Que não daria uma resposta muito profunda para uma pergunta muito rasa. Pois isso seria como irmos a um lago com uma pequena xícara na mão, né? Tudo que a gente vai conseguir trazer do lago é a pequena xícara, cheia d'água. Nada mais do que a pequena xícara que a gente carrega. Então, a minha pergunta para você é: qual é o tamanho do recipiente que você está construindo para você? Você está buscando encher o teu recipiente? Você está buscando deixar um vaso cada vez maior para que a divina providência encha de conhecimento, de abundância, de plenitude, de paz, de amorosidade, para que o Cristo possa invadir a tua vida, né? Como existe uma mensagem, uma frase espírita que diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Você está se aprontando, está fazendo a tua parte para que apareça o trabalho, porque as bênçãos estão esparramadas, assim como a abundância, amancheias pelo Criador,
a mãos cheias, ou seja, para encher as mãos de bênçãos e de abundância, segundo André Luiz, segundo a espiritualidade, segundo o Evangelho, segundo Cristo que disse: batei e abrir-vos-á, pedi e obtereis. Então o convite aqui é para que peçamos de verdade, a gente peça de coração, profundamente, que a gente cerre os olhos sempre que puder, acerene a mente e fala: Cristo, seja feita a sua vontade, Mestre, seja feita a vontade do Pai. Se, porém, com tudo isso, me dá plenitude, me traz alegria, me dá abundância, peça com o coração aberto para receber. Se prepare, melhore o teu merecimento. Pergunte sempre: eu mereço? Se eu mereço, então tem que chegar para mim, né? Tem que chegar para mim. No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que são algumas historinhas, são 30 historinhas, tem um momento em que Pedro percebe Jesus pensativo. Para o Pedro a leitura era entristecido, né? E ele chega perto do mestre e diz: o que foi, mestre? Porque o mestre também se cansava, ele estava usando um corpo físico. Então você imagina, curava o dia todo, dava palestra o dia todo, fazia bilocação o dia todo, fazia as pessoas entenderem a língua dele. Ali existiam 5, 6, 7 mil, 10 mil pessoas, 500 mil pessoas que se ajuntavam para ouvi-lo, né, de línguas diferentes, e todos o entendiam. Então imagina quanto que dispersava de energia para isso, né? Mas naquele dia ele estava como que acabrunhado. E Pedro lhe pergunta por quê, e ele diz: sabe o que estão fazendo agora as pessoas que receberam as bênçãos da cura? Pedro olha para ele e fala: não, mestre. E aí eu não lembro todos os exemplos, mas vou citar 2. A menina que estava como que enlouquecida e surda, muda, que a mãe veio pedir pela filha e foi curada, nesse momento está junto à mãe, brigando com a família, demonstrando um orgulho absurdo, porque a mãe quer mostrar para a família que a filha não era louca, e assim está arrumando uma separação energética, um inferno na casa dela, na casa dos familiares. Aquele leproso estava num bordel, estava num puteiro, e tantos outros exemplos nesse sentido. Então, quantas vezes a gente recebe as bênçãos e esquece de que a bênção chegou e que a gente tinha que estar usando essa bênção para se melhorar, para apoiar o próximo, e a gente vai fazer igual a mãe, né? Ou o leproso, ou os outros exemplos todos aí, né? Então, tem uma frase do Haroldo, não sei se é dele, que diz assim: a vida não vai incomodar a tua cegueira. Olha que forte, né? Ou seja, se Deus enxerga pelos teus olhos, e Deus enxerga pelos teus olhos, Ele não vai desrespeitar o teu livre-arbítrio. É isso que Haroldo quer dizer. Eu vou discordar um pedacinho da frase dele já. Tata Werner, com todo respeito, né, ao grande conhecedor que ele é, mas vou explicar por quê para vocês. Mas olha, o Espiritismo nos traz 2 pontos extremamente importantes. Traz vários, né? Mas o Haroldo fala de um e eu vou falar de mais um, dentre os vários. O primeiro deles é que Deus é incorpóreo, Deus é uma essência, uma energia,
a gente ainda não consegue entender, né? Mas é impalpável, mas permeia tudo, tudo permeia ele. Nós estamos banhados no divino, e o divino banha a gente, né? O divino está no nosso interno e externo, no intrínseco, no extrínseco. O divino está em tudo, Deus está em tudo, né? Se Deus está em tudo, Ele vê a nossa experiência, Ele vivencia a nossa experiência. E Ele vê o que eu vejo através dos meus olhos, o que eu ouço através dos meus ouvidos, o que você vê e ouve através dos teus olhos e ouvidos, o que você sente. Ele percebe tudo, mas não vive por você, não toma decisão por você, não cria ou descria por você, porque Ele sempre vai respeitar o teu livre-arbítrio, que é uma lei dele, porque Ele sempre vai respeitar as tuas escolhas, né? Por isso que eu disse, peça ajuda, peça intuição, né? Peça intuição. Tem uma frase do Emmanuel que diz: ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Ninguém estrague o teu dom de renovar a vida. Confia e segue. Deus te orientará. Peça orientação. Ouça a voz do divino. Serena a tua mente para isso. Eu disse que ia contradizer aquela frasezinha lá em cima que diz que ninguém atrapalhará a tua cegueira. O que eu quero dizer com contradizer é que, não, aquele que está cego num movimento materialista, num movimento só material, num movimento esquecido de cuidar do reino de Deus, pode ter certeza que em um determinado momento vai ser colocado um tubarão no teu tanque. Alguns de vocês lembram da história do tubarão no tanque, outros não conhecem, eu vou falar bem rapidinho. Eu creio que esta palestra vai ser cortada pelo Instagram, porque eles cortam com 50 minutos. Então vai dar tempo de contar a história. Cortar e eu vou voltar para deixar um ensinamentozinho bacana para nós todos juntos sobre como acerenar a mente. Um processo muito bacana de ouvir a voz do Criador com mais clareza no nosso mental. Mas deixa eu contar a história do tubarão. Os japoneses, exímios pescadores, indústria de pesca, né? Eles desde sempre pescam. E em um determinado momento eles vão criando cada vez mais tecnologia para isso, e navios maiores, né, pesqueiros. E no começo eles criavam tanques. Primeiro eles traziam os peixes congelados. Então os navios eram geleiras, fabricantes de gelo. Mas, assim como exímios pescadores, o consumidor é um conhecedor do peixe. E eles percebiam que o peixe que vinha congelado não tinha o mesmo gosto, não tinha o mesmo sabor do peixe que chegava fresco. Então eles criaram navios tanques. Então os próprios tanques tinham comportas com água salgada e traziam os peixes dentro dessa água salgada. Dali um pouco começou a reclamação, o gosto era insonso. E eles perceberam que os peixes desenvolviam uma pseudo-depressão. Eles eram jogados naqueles tanques escuros, eram alimentados e não se movimentavam para nada. Então aí eles tiveram uma sacada, que era, para cada quantidade de peixes, 500 mil, não sei quantos mil, tacava um tubarãozinho dentro do tanque. E esse tubarão corria atrás deles. E quando o tubarão corre atrás, acaba a depressão, acaba o comodismo, acaba... Então, eu convido vocês a enfiar um tubarão no seu tanque, que é o tubarão do estudo, do trabalho no bem, que é o tubarão do espiritismo, né? Que é o tubarão do Cristo, que é o tubarão do servir, né? Que é se lembrar, muitos dormem, poucos trabalham, raros servem, raríssimos se doam. Então vamos começar esse caminho do despertar, do trabalho, do servir, até chegar no doar. Porque se não escolhermos,
a divina providência escolhe pela gente. E aí vem doença, vem problema familiar, vem processo, vem um monte de outras coisas que são penosos. Enquanto que esse tubarão do convite, ele é prazeroso. Então são dois convites, né? Escolher o seu tubarão e pedir para o Cristo, pedir para a divindade que você acredita, Buda, Oxalá, que é o mesmo Cristo, né? Para qualquer um da corte celestial, para quem você acredita, para a energia que você acredita, para o grande espírito, para quem é xamânico, né? Pedir e se abrir para receber, se preparar, melhorar teu merecimento através do trabalho no bem, de atitudes positivas, tá? Hoje eu não vou desligar não, vou esperar ela cortar sozinha e a hora que ela cortar eu religo, tá bem? Eu quero fechar falando pra gente, o segundo ponto, só para lembrar, vai ficar para um próximo estudo. Lembra que eu falei de 2 pontos da espiritualidade? O primeiro, então, essa imaterialidade do divino. E o segundo é que a vida não cessa. A vida continua. Inclusive é título de um livro do André Luiz. Mas essa vida que continua, não é só a vida que a gente está desenvolvendo como essa personalidade. Porque se cremos em reencarnação, sabemos que essa personalidade está sendo desenvolvida agora, mas que já desenvolvemos outras personalidades, né? E ao desenvolvermos essa personalidade, a gente cria algo chamado ego. O ego desta personalidade começa a ser criado lá no ventre, lá no local mais seguro e no local inigualável para esta experiência. Nunca mais nós vamos estar num local, numa banheira maravilhosa, de hidromassagem, com alimentação a hora que queremos, né? Com a segurança maior do mundo e mais com a sensação de que somos o centro do mundo. O resto do mundo gira ao nosso redor, igual à gestação. Então, quando somos gestados, gerados na encarnação, esse é o ponto que começa a ser criado o ego. Quando começa a distorção do ego, a separação. No cordão umbilical, a hora que cortou, a hora que saiu para a luz, a gente já toma um choque. A maioria de nós já toma um tapa. Dali a pouco cortam o nosso cordão de alimentação. E aí começa um berreiro, porque se não berrar não mama, e às vezes berra e não mama do mesmo jeito. E, enfim, aí começam os sentimentos de abandono, de insegurança, e começamos a perder aquela percepção de que o mundo gira em torno da gente. Alguns não perderam até hoje, infelizmente, por criações errôneas, por um ego extremamente exacerbado. E o ego, assim como o colesterol, com o tempo todos vão ser unânimes em perceber que existe o bom e o ruim. E o que nós precisamos é alimentar o ego bom. Essa história de que tem que destruir o ego é uma ignorância. Destruir o ego, então destrua a personalidade. Então para que eu tive que vir para cá criar essa experiência? Não, eu tenho que melhorar o meu ego bom, positivo. Assim como o colesterol, né? Como o que é positivo na vida da gente. HDL, se não me engano. Bom, como é que a gente faz? Como eu faço, Amit, para melhorar meu ego? E melhorando meu ego, eu também estou acessando tudo isso que foi falado aí para trás. Só tem um formato para mim: observar. Melhorar o ego é observar, mas nem criticar o ego. Não é criticar os erros, é observar. E como eu observo meu ego, Amit? Com meditação. Você está falando de cruzar as pernas, fechar o olho e ficar tentando calar minha mente. Não. Esse é um modelo, né? Mas não é calar a mente para este modelo, e sim observar. Eu ponho o foco da minha mente na minha respiração, é a melhor delas, num barulho, num ponto fixo. E quando vem a distração, vem percepções, então ela sai e me traz de volta. Mas a meditação que eu estou te chamando
para que você perceba o teu ego, é a meditação ativa, é a meditação consciente em todo instante. São os momentos de presença onde eu observo a minha mente, acelero o meu corpo, o meu coração, observo os meus sentimentos, sem julgamento. Observo o meu sentimento em relação a uma pessoa, ou a um fato, ou a um som, ou a uma situação em que eu me encontro. Observação é o melhor formato de conhecer o ego. É se posicionar como observador. Quanto mais treinado nisso, através da meditação ativa, dos breves momentos de presença, de voltar para o corpo de vez em quando e falar, opa, deixa eu sentir meu corpo. O que está acontecendo aqui? Perfeito. É o único formato de se conhecer. E se conhecendo, eu começo a descobrir o ego. Descobrindo o ego, eu começo a sacar o que sou eu, essência, e o que está sendo implantado nessa existência, o que está vindo de outras, para quem não acredita em outras, do consciente coletivo, do inconsciente coletivo, o que vem da ancestralidade, ou reencarnações, o que é real, que crença está me limitando, no que eu posso melhorar, tá? Pessoal, o meu filho está pedindo para cortar, para começar outra, mas talvez já passou aí não passou os 50? Nos 50 vai cortar. O Ricardo está dizendo que nos 50 minutos eles vão cortar. E eu queria fazer uma meditaçãozinha com vocês, rapidinha, se vocês tiverem vontade. Então, eu só não sei se ela vai dar tempo a gente fazer, porque nós entramos 8h06. Então, querem fazer em 6 minutos ou querem que eu desligue e religue? Se for desligar e religar, dá um joinha. Se for para continuar, não escreve nada aí. Inicia, para não cortar. Só inicia, você já perdeu tempo. Ah, ninguém quer que reinicie, Ricardinho. Então eu vou seguir o conselho. Só mandando aí, ué. Mandando o quê? Não tem nada aí, só está acenar. Coraçãozinho. Aí, ó, estão mandando acenar aí, ó. Acenar não é nada disso, rapaz. Aí, mandou, Paula, mano. Pessoal, então nós vamos dar continuidade aí. Se cortar... Desliga, mulher, fala. Quem falou desliga? Rubia. Hã? Rubia. É melhor para não cortar, para não ter risco. Pessoal, então nós vamos desligar e religar. Peço a todos que entrem novamente, que aí nós vamos fazer a meditaçãozinha e ela é bem importante, tá? Bastante falando de joguinho agora. Então começa aí pra mim, rapidinho. Pega meu notebook assim que você começar. Só compartilhando aqui. Pega meu notebook ali pra mim. Depois eu edito. Mas não precisa pegar o celular não, que dá pra escutar. Paulinha, Manu, Ricardinho. Ó, o Jefferson aí. Ari, Fran, Flavinho. Ó, Lucas, Guerreirão, Rúbia. Dude, Flávio, Fio. Vamos dar mais 2 minutinhos aí, pessoal.
E a gente já vai entrar com a meditação. A Angelita. Olha a Aninha. Vamos dar mais 2 minutinhos. Peço a vocês que me respondam se esse som, se dá para ouvir esse sonzinho, se der, manda um joinha aí. Dá para ouvir esse sonzinho? Vamos entrando e aguardando o pessoal. Rabi, Sandrinha. Ótimo. Obrigado. Obrigado, Manuzinha. Olha aí, Rodolfinho. O pessoal está entrando, vamos aguardar só mais um pouquinho, porque está entrando mais gente aí. Naquela hora tinha 45 pessoas. Vamos ver a hora que bater uns 40 aí. Tinha 39. A gente já, quando eu encerrei, tinha 45. Muito bem. Ótimo, pessoal. Nós vamos começar já já a meditaçãozinha, só aguardando entrar mais alguém. Eu acho que a gente já pode, quando der 21h06 ali, a gente já começa, tá? Suzana, perfeito. Está quase batendo os 40. Muito bem, pessoal. Então eu vou pedir a todos que fechem os olhos e respirem profunda e lentamente. Os vossos lares, assim como o meu, já estão sob proteção. Respirem 3 vezes, o mais profundo possível. Soltem todo o ar. Permaneçam 1 ou 2 segundos sem inspirar novamente. E depois inspirem vagarosamente. Soltem o ar. Grudem as costelas assim. E expirem vagarosamente. Mais uma vez. E mais uma vez. E agora eu vou convidar vocês, meus irmãos, a usarem a sua imagem em ação. Com os olhos fechados, imaginem que nesse momento existe em cima da tua cabeça uma grande estrela de 6 pontas. E você vai se encaixar dentro dela. Imagina você sentando nesta estrela. Dentro dela existem um sistema de navegação. E você vai apertar um botão nesse sistema. E essa estrela imaginária sai do plano astral, sai no plano astral com o teu corpo astral. Ela sai pelo telhado da sua casa, do seu prédio, rompendo tudo, passando as estrelas, passando por outras tantas, rompendo os céus na noite. E você olha para baixo,
por esta escotilha que tem na sua estrela e vê o nosso planeta se distanciando, vê o nosso grande Sol, e você olha para o lado e vê outros sóis, outros planetas. E a sua estrela continua girando e subindo, subindo, atravessando outras galáxias. E você vê distante várias galáxias. E você sai do nosso universo e entra numa camada clarinha. E a tua estrela agora, nessa camada clarinha, continua subindo. Adentra uma camada multicolorida. Adentra uma camada de cor rosa. E você sente um amor gigantesco nessa camada. O amor do Cristo. O amor do Criador. Entra em uma camada de cor verde. E você vê restabelecida a tua saúde. Passa pelo azul e você sente um magnetismo do teu ser sendo alcança teu corpo físico, sentado, e inunda teu corpo. E você sente desde o teu cérebro se transformando nessa cor azulácea, violácea. Teu cérebro, teu couro cabeludo, tua fronte, vai recebendo essa energia, relaxando, enquanto teu corpo físico respira. Relaxando. Relaxando os olhos, a boca, e o teu corpo entreabre o maxilar e relaxa. Relaxa o couro cabeludo, relaxa o pescoço, e essa luz vai tomando conta e vai te transformando nesse ser rosado, violácea, azulado. Adentra os teus ombros, braços e mãos, relaxando até os dedos, relaxando cada vez mais, conforme teu corpo respira, relaxando o teu peito, teus pulmões são inundados desta energia, relaxando agora o teu coração. E quando alcança o teu coração, você sente o amor incondicional do Criador te inundando de paz, alegria, consciência crística, amor crístico. E nesse momento, o teu coração, como uma grande lâmpada, explode em luz para todo o corpo. E daí, a tua luz alcança as pessoas que você ama, encarnados e desencarnados, teus pais, teus filhos, teus amigos, teus irmãos. Essa energia leva amor para os teus irmãos, leva paz, leva saúde, leva tranquilidade, leva para os teus irmãos realização. Leva também para os conhecidos, leva para as crianças do planeta todo. E conforme teu corpo está respirando, essa energia está se expandindo, alcançando os rincões do planeta, o continente africano, a China, a Grécia, a Rússia, a Hungria, os países que você não imagina conhecer, os mantenedores de poder desses países, os governantes,
encarnados, em especial os desencarnados, até os que ainda estão na ignorância, levando luz e amorosidade, até para os que ainda estão nas trevas. Para todos, conforme você respira, você vai enchendo o espaço do planeta, na terceira, quarta e quinta dimensões, deste amor que agora você possui no teu coração. Busque locais, pessoas, irmãos animais e até para os anjos que você acredita que precisam deste amor incondicional, que neste momento você é portador e multiplicador.